Olá, irmãos, a paz do Senhor Yeshua. No vídeo de hoje nós vamos estudar as profecias do profeta Daniel, mais focadamente explicando por que Daniel não entendeu as visões quando Deus explicava. Será que Deus, quando dava ordem para o anjo Gabriel explicar para Daniel a visão, será que Deus era surpreendido quando Daniel não entendia? De maneira que depois que Daniel ouvisse a explicação, ele falava, mas não entendi. Aí Deus falava, poxa, pensei que ele fosse entender, hein? Vou ter que explicar de uma outra maneira. Aí envia o anjo Gabriel de novo, ele entende parcialmente, mas não consegue entender tudo. E aí Deus fala, de novo, não entendeu, pensei que ele fosse entender. Será que isso acontecia com Deus? Ou será que havia um propósito? É provável que havia um propósito de Deus, né? Que ele não foi surpreendido e que ele dava a explicação dessa maneira, parcialmente, para que Daniel entendesse parcialmente, com muitos propósitos. E um desses propósitos é para que ficasse a visão de maneira simbólica, para que hoje a gente também pudesse estudar, e conforme nós estudamos, nós anunciamos a justiça de Deus. O vídeo de hoje é focado nisso. Só que esse vídeo é uma introdução. Eu quero dar o meu ponto de vista, minha observação, olhando para as pessoas que estudam essas profecias, que são os adventistas do sétimo dia, alguns judeus messiânicos e o cristianismo. Esse vídeo vai ser uma espécie de introdução. Eu vou falar mais ou menos como eles anunciam a justiça de Deus. Eu vou ler um verso explicando isso também, no profeta Daniel. Praticamente, nesse vídeo eu vou fazer a leitura só apenas de um verso. Vou estar mostrando os perigos de você estar sobre o efeito dos conceitos judaicos e sobre o efeito do cristianismo, ou sobre o efeito do adventismo. É perigoso, você tem que estar sobre o efeito da Torá, dos profetas e dos salmos. E ser um pesquisador, para entender a mente do povo, se você quiser argumentar, contra-argumentar contra algumas doutrinas. Então esse vídeo é baseado nisso. Talvez esse vídeo tenha duas partes. Se ele tiver duas partes, vai ter um sinalzinho, eu acho que desse lado da tela. É um ícone com um i dentro. Então você clica nesse ícone que chama os cards e aí vai aparecer os vídeos. E ali o primeiro ou o segundo vídeo vai ser diretamente o estudo, onde eu vou ler os versos e explicar com detalhes sobre as profecias de Daniel. Esse vídeo vai ser mais uma visão panorâmica dos estudantes da Palavra de Deus. Para quem não me conhece ainda, eu gosto de estudar sobre as profecias do profeta Daniel. Então eu sou um pesquisador. Eu pesquiso bastante coisas na internet, no YouTube, mas principalmente eu dou atenção à palavra. Eu dou atenção às coisas que estão escritas. Então, se você é um adventista do sétimo dia, esse vídeo é mais para você do que para pessoas que não são adventistas. Eu queria que você assistisse esse vídeo até o fim. Eu aprendi muito assistindo os vídeos dos adventistas do sétimo dia. Quando você encontrar um vídeo e que esse vídeo não fale coisas que está de acordo com o que você entende, você tem que assistir o vídeo. É claro que se você gosta de estudar, se você é um pesquisador e se o vídeo está interessante, você tem que assistir para saber como a outra pessoa pensa, qual é a mente da outra pessoa. Eu não concordo com as profecias dos adventistas, não é o caso que eu não concorde com nada. Tem coisas que eles falam que são coerentes, mas 90% das profecias dele eu discordo, eu desaprovo. E nesse vídeo eu vou explicar o porquê. De vez em quando eu vou estar lembrando de como os adventistas interpretam as coisas. E eu sou um pesquisador, eu sei do que eu estou falando. Eu estudo os vídeos dos adventistas até o fim. Eu tenho paciência, assisto, anoto, então eu sei como eles interpretam as coisas. E você pode perceber que todos estão procurando ensinar as profecias. Todos os estudantes da palavra estão procurando estudar as profecias de Daniel. Se você conhece pessoas que não falam do livro do profeta Daniel, que fala de Apocalipse, mas não fala de Daniel, ou que fala de Daniel, mas não conecta muito com Apocalipse, ou que não fala nem de Daniel e nem de Apocalipse, essa pessoa não gosta de estudar a palavra de Deus. Ela não gosta de profecias, ela está desligada dos acontecimentos futuros. E dos acontecimentos atuais também. E a decisão que a gente toma de estudar e de ensinar é uma decisão muito importante. Você sabe que os adventistas, eles ensinam a justiça de Deus pelo ponto de vista que eles aprenderam e eles repassam. Eles não aprenderam somente com a palavra. Eles aprenderam com o livro da Ellen White. Ela estudou as profecias, escreveu os livros e eles estudam junto com a Bíblia, em paralelo com a Bíblia.
Mas se você for ver, não está em acordo, não está de acordo as profecias dela com a palavra de Deus. Judeus messiânicos também procuram estudar essa profecia, mas eles também têm as tradições rabínicas, que olhando por alguns ângulos, são melhores que a do cristianismo. É bem mais avançado, porque eles, querendo ou não, estudam as festas, com as tradições rabínicas ou não. Eles estão olhando os tempos através das festas, eles querem conhecer o que se fazia nas festas, as datas. Não quer dizer que está certo em tudo, não quer dizer que está errado em tudo, mas por eles darem atenção a isso, por eles lerem mais a lei e os profetas, o judaísmo messiânico, em termos de conhecer os tempos, está mais adiantado, segundo o meu ponto de vista. Está mais adiantado do que o cristianismo. Mas uma coisa é certeza. Você não pode estar sobre o efeito do judaísmo messiânico. Você não pode estar sobre o efeito do cristianismo. Você não pode estar sobre o efeito do adventismo. Porque se você estiver sobre o efeito de uma dessas doutrinas, porque são todas doutrinas, você não vai conseguir discernir os pontos. O que eu quero dizer é o seguinte, que tanto no cristianismo, como no adventismo, como no judaísmo messiânico, eles têm pontos de vista, e do meu ponto de vista, da maneira que eu estudo a palavra, tem coisas certas e coisas erradas. Em todos os grupos. O grupo que diz, a gente ensina tudo certo, nós somos a igreja verdadeira, descarta isso. Não existe isso. Todos vão cometer erros. Nesse vídeo aqui eu posso estar cometendo erro. Eu posso cometer erros. É claro que o que eu estou passando aqui é coisa que eu entendo, e que hoje eu tenho 100% de convicção, baseado no que eu estudo. Só que se mais pra frente eu ver que eu cometi algum erro, e a pessoa me provar pelas escrituras, eu volto atrás. Eu estudo, não tem problema nenhum nisso. Primeiro porque eu não vendo livros, eu não vendo CDs e DVDs, então eu não vendo as profecias. Então não tem problema nenhum se eu consertar os meus erros. Aliás, eu acho até louvável uma pessoa que consegue olhar e fala, poxa, eu errei aqui, né? A palavra diz isso, eu errei aqui, vou consertar isso. Isso é louvável. Mas se a pessoa vende as profecias através de livros ou DVDs, ela já fica presa em chegar e falar, estava errado aquilo que vocês compraram. É estranho isso, né? Então, uma das vantagens que a gente tem em não vender a palavra de Deus é essa, de poder voltar atrás e ver os erros. Mas tudo que eu vou ensinar aqui, eu tenho plena convicção que está correto, que está exato. Eu estou aberto a ajustes. E desde quando eu me propus a estar aberto a ajustes, a consertar os erros que eu cometi no passado, coisas que eu interpretei errado, que eu ensinei errado, desde quando eu tomei a decisão de fazer isso, Deus tem me acrescentado muitas coisas. Então eu aprendi que cada um vai ensinar a justiça de Deus conforme a pessoa aprendeu. Só que você tem que tomar uma decisão séria em fazer isso, você tem que estudar, tomar uma decisão, porque o que você anuncia aqui, nesse tempo transitório da nossa vida, isso vai te resultar a uma posição eterna no reino de Deus. Ou seja, o nível do seu galardão vai depender do que você anuncia aqui, não só do que você anuncia, das suas obras também, é claro, mas como eu estou falando de ensino, não especificamente de obras do que pratica, mas do que ensina. É claro que o que você ensina tem que estar de acordo com o que pratica, mas focado no ensino. A maneira como você ensina vai mostrar o seu lugar no reino de Deus. Tem pessoas que falam que todos serão a mesma coisa. Eu já aprendi isso, na igreja, né? Que todos vão ter o mesmo, vão ser todos iguais diante de Deus, e isso não é assim. E essa ideia a palavra reprova por todos os ângulos. Então, o que acontece? Você vai ver muitos adventistas ensinando profecias do profeta Daniel de maneira errada. Algumas das profecias vão ser bizarras. Ao meu ponto de vista, eles criticam a Igreja Católica, reprovam as coisas que os católicos ensinam e introduzem ensinamento no mesmo nível. Eu vou ler um verso aqui no profeta Daniel, é claro que nós vamos ler mais textos, mas só para exemplificar isso que eu estou falando. A maneira como você ensina a palavra de Deus, isso vai mostrar a tua posição no reino de Deus. Envolve arrebatamento secreto, envolve grande tribulação, envolve tudo isso. Tudo isso é ensinar a justiça de Deus. Envolve como você ensina a salvação, como você ensina a predestinação, como você ensina o poder de escolha do homem, se você reprova isso.
Tudo isso vai contar. Em Daniel capítulo 12 diz o seguinte: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de tribulação, qual nunca houve desde que existiu nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que converterem a muitos para a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Prestou atenção no verso 4? Olha, esse texto justo no livro do profeta Daniel, cheio de símbolos, cheio de números, cheio de enigmas, com visões, coisas difíceis de se interpretar. Quanto mais você lê o livro da lei, quanto mais você lê os profetas, melhor você entende Daniel. E fazendo isso, melhor você entende Apocalipse. E justo nesse livro diz: os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Aqui comparou, você vê que no verso anterior, fala que os que dormem no pó da terra haveriam de ressuscitar, uns para vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Você vê que apareceu a expressão pó da terra, né, conectada a pessoas mortas em ofensas e pecados, e também na morte do corpo. É uma revelação isso daqui, né? Tem que olhar na palavra de Deus, primeiro lugar, segundo, terceiro lugar, aonde aparece a expressão pó da terra. E aqui faz um contraste, estrelas do céu. As estrelas do céu foi comparado à ressurreição aqui. E os que ensinam a justiça, porque para você conduzir pessoas à justiça, você vai ter que ensinar sobre ela. E diz os que muitos ensinarem, né, conduzirem as pessoas à justiça, brilharão como as estrelas do céu eternamente. Então falou de vida eterna aqui. Pó da terra e estrela do céu. Né? Pó da terra é um sentido negativo. Não fala só de números, não fala só de um povo inumerável, mas também fala de um sentido negativo, coisa terrena. Também está envolvido o pecado. Agora, a estrela do céu está envolvida a ressurreição. E para você alcançar a ressurreição, tem que conhecer a palavra de Deus e ensinar ela, como nos é mandado. E aqui nesse texto está falando de estrelas do céu. Quando você olha para o céu, você vê muitas estrelas. Nem todas têm o mesmo brilho. Há diferença de esplendor entre uma e outra. Isso foi Paulo que meditou. Em 1 Coríntios 15, quando Paulo está falando, quando ele vai falar da ressurreição da igreja, e ali você vai ver que vai aparecer as festas, vai aparecer um monte de detalhes ricos, Paulo começa a falar sobre a ressurreição da igreja e ele faz uma ligação com as estrelas do céu e fala que há diferença de esplendor de uma para outra e diz que assim é a ressurreição. Porque Paulo tinha esse texto aqui em mente. Então, será que os adventistas, por exemplo, vão perder a salvação porque ensinam que 1260 dias são 1260 anos? Que 2300 tardes de manhã são 2300 anos? Eu creio que não. Mas eles estão ensinando a justiça de Deus. Eles ensinam sobre o juízo investigatório. Eles ensinam que Cristo entrou no santuário em 1844. Isso você tem que tomar cuidado. Porque a decisão que você escolher seguir e ensinar também vai revelar o seu lugar no reino de Deus. Porque quando alcançar a ressurreição, você vê que tem estrela que até desaparece quando está do lado da outra. Porque a tal estrela brilha mais que a outra. Assim é a ressurreição dos santos. Assim vai ser como é com os anjos de Deus. Os anjos de Deus é comparado às estrelas. E Yeshua fala que os que alcançarem a ressurreição serão como os anjos de Deus. Ou seja, como as estrelas do céu. É exatamente por isso que você tem que tomar cuidado como você ensina a palavra de Deus. Você ensina que o homem não tem poder de escolha? Tem pessoas que ensinam isso. Eu não dou esse testemunho. Porque eu olho na palavra de Deus e vejo que Deus pegou os céus e a terra por testemunhas, ou seja, um dia vai haver um julgamento, um juízo, e disse que colocou a vida e a morte, a bênção e a maldição diante de Israel, e mandou eles escolherem a vida. Então, eu não quero dar um testemunho ao contrário do que está escrito. Creio na predestinação, creio que existia eleito antes da fundação do mundo, creio que os eleitos que Deus pela sua presciência conhece não vão perder a salvação nesse tempo. Mas não creio que eles não tiveram a oportunidade de perder a salvação. Eu creio que se eu sou um eleito, porque Deus, antes da fundação do mundo, me conheceu, viu as minhas obras,
não as minhas obras que eu pratiquei antes da fé. As minhas obras que eu comecei a praticar depois da fé. Deus viu as minhas obras, deu tempo de arrependimento para mim, e nesse tempo de arrependimento eu não voltei atrás.